Olá, querido professor e querido líder. Sejam muito bem-vindos à classe do Hall do Berço. A sua presença aqui é muito importante, pois ela significa que você se preocupa com a salvação das suas crianças e por isso está aqui com a gente para aprender um pouco mais e algumas formas diferentes de como apresentar o amor de Jesus para elas. Uma coisa muito importante que temos que ter é a identificação da nossa classe. Nós temos aqui a sugestão de uma pequena placa com os dizeres Hall do Berço. Não se esqueça que essa é a classe para crianças de 0 a 3 anos de idade. Eles têm a promoção de classe apenas quando completam 4 anos. Tudo bem? Hoje vamos dar para vocês algumas dicas de alguns incentivos que temos para que você possa colocar em prática na sua igreja. Mas antes, gostaria de conversar com você sobre alguns pontos que às vezes nos esquecemos. O primeiro deles é sobre as atividades prévias. Muitas vezes deixamos nossas crianças soltas ou sem alguma atividade para fazer. Por isso, é importante sempre termos sugestões. A primeira sugestão que eu tenho para dar para você é que você tenha animais de pelúcia ou mesmo de plástico, tomando cuidado com o tamanho para que as crianças não coloquem na boca e se machuquem, para representar a história da criação. Você também pode ter algumas frutas, como essas aqui que temos na cestinha. Essas aqui em especial, elas têm velcro e você pode reparti-las. Mas você pode usar as frutas que você tiver. Também algumas lanternas para falar sobre a criação do mundo quando Deus criou a luz. Uma outra sugestão para as atividades prévias é que vocês usem os animais e também alguns bonecos para falar sobre a história da Arca de Noé e seu grande barco. Você pode usar animais de diferentes tamanhos, dos maiores até os menores. E o nosso terceiro motivo de atividades prévias que você pode estar usando são alguns bonecos, especialmente bebezinhos, quando formos falar da história do bebê Isaac. Um outro momento que às vezes nos esquecemos, mas que é muito importante, é o momento dos pais. Vários dos pais que vêm à nossa classe com seus filhos são pais de primeira viagem e têm muitas dúvidas. Este é o momento onde podemos compartilhar experiências, dizer o que deu certo e o que deu errado. Uma dica importante para você, professor: não deixe de levar para os seus pais todas as semanas conselhos sábios que temos no livro Orientação da Criança. De todos os livros que temos sobre educação de filhos, aqui temos o maior número de conselhos que podemos achar para assim educar melhor os nossos filhos, não só para este mundo, mas também para ajudá-los a chegar aos céus. E não se esqueça de ter sempre em sua classe vários modelos de Bíblia, onde as crianças possam manusear e ficar cada vez mais interessadas pela palavra de Deus. Querido professor, uma das primeiras atividades que a criança realiza quando chega na nossa classe da escola sabatina é sempre colocar o seu incentivo de presença. Este é um momento onde ela grava ou responde a sua chamada, digamos assim. A nossa primeira sugestão para você está relacionada à história da criação. Nós temos aqui um painel simples, feito com EVA e papelão, representando um céu de uma noite. Por isso, quando as crianças chegarem, eles receberão de suas mãos estrelas com suas fotos. E então, eles vão colocando no painel as suas estrelinhas. E quando o seu programa de escola sabatina começar, você terá um painel todo estrelado. A nossa segunda sugestão para você é uma arca. Você pode fazê-la de MDF, o compensado, ou até mesmo com uma caixa de sapatos. A nossa sugestão é que você tenha vários animais à disposição, porque essa é a segunda história do nosso trimestre. E conforme a criança for chegando, ela vai pegar um animal de sua preferência e vai colocar
dentro da arca. Assim, ela também marcará a sua presença. Para o incentivo de oração, nós temos duas opções para você. A primeira delas é que você deixe a criança escrever o seu pedido de oração. Para isso, você vai precisar de um papel como esse, cartolina ou qualquer outro papel que seja grande o suficiente para que mais de uma criança possa escrever o seu pedido. Eles vão escrever com giz de cera. É importante que seja algo da qual eles não vão se sujar. Como se você usar pincéis, por exemplo, ou canetinha, eles podem se sujar. O giz de cera a gente não corre esse risco. Lembrando que quanto mais grosso, mais difícil de quebrar e mais difícil da criança colocar a boca, ok? Não se esqueça desse detalhe importante. A nossa segunda sugestão para o momento de oração é, então, uma almofada de oração. A ideia dessa almofada é que ela seja personalizada. Você pode fazer colocando de um lado o momento de oração, o nome da sua igreja, a localização e tudo mais, e do outro lado você pode colocar a foto da família da criança. E assim, quando for este momento, você entrega para ela esta almofadinha e ela vai se sentir muito abraçada e muito querida, porque é um momento em família. Um outro incentivo que temos sugestão para você é o incentivo de aniversariantes. Você pode ter na sua sala um porta-retrato como esse, onde você pode colocar foto de várias crianças ao mesmo tempo. E conforme cada uma delas vai fazendo aniversário, vocês podem pedir para que eles procurem um amiguinho no quadro. A nossa sugestão para o presente de aniversário é que a primeira dica seja o mesmo presente durante todo o ano. Porque quando a criança vê o seu coleguinha ganhando, ela vai ansiar por ganhar algo também. Então, a nossa sugestão é, primeiro, um brinquedinho de borracha. Nessa fase, as crianças ainda tomam bastante banhos de banheira e eles gostam desse tipo de brinquedinho, que também vai levá-lo a lembrar da criação. Uma segunda sugestão que temos para apresentar para você é este bichinho, onde você pode encaixar as formas geométricas nele. Dessa forma, você vai estar ajudando a sua criança a desenvolver a sua coordenação motora também. Algo que te ajuda no momento da lição é o incentivo do verso áureo. A nossa sugestão para você, que também serve como lembrança do 13º sábado, é esta pequena arca. Ela foi confeccionada com uma caixa de sapato, palito de sorvete e EVA. A cada sábado, quando a criança recitar o seu versinho, ela vai receber um animalzinho. E assim ela vai colocando todos os animais na arca. Por último, no 13º sábado, ela vai receber o seu anjo, vai colocá-lo na arca para lembrá-la que ela nunca está sozinha, ela sempre estará protegida. Muito bem, querido professor, chegamos agora ao momento mais importante da classe da Escola Sabatina, o momento da lição, o momento da história bíblica. Se você, por acaso, tiver que diminuir o seu tempo de atividades, você pode reduzir o tempo das suas outras atividades, mas não reduza o tempo da lição. Este é o momento mais importante e que elas mais aguardam com ansiedade. Por isso, tenho algumas dicas para você. A primeira delas, entregue para suas crianças a Bíblia. Pode ser uma Bíblia de feltro ou até mesmo você pode usar a Bíblia que a criança trouxe para a igreja. Assim, ela vai entender que não é só na Bíblia da igreja que fala sobre o amor de Jesus, mas a Bíblia que ela tem em casa. Peça a ajuda dos pais neste momento, para que eles folheiem a Bíblia com as crianças. Mesmo que seja uma Bíblia simples e pequena, é muito importante sempre incentivá-las
a manusear a Bíblia que elas têm. Lembrando que a participação das crianças durante todo esse processo é essencial. Durante os próximos 3 meses, vamos estudar histórias bíblicas que para nós são muito comuns. Mas para as crianças, é a descoberta de um novo mundo. Por isso, capriche na sua decoração. Por mais simples que ela seja, não deixe de fazer algo para deixar a sua sala, o seu ambiente, mais atrativo e mais acolhedor para receber as suas crianças. Então vamos às histórias? A primeira história, que é do mês de janeiro, fala sobre a criação do mundo. Para o mês de fevereiro, vamos estudar sobre a Arca de Noé e finalizar março com a história do bebê Isaac. A nossa sugestão para a primeira história é que você monte um cenário como um jardim do Éden, onde nós usamos aqui tecidos, folhagens, ramos, frutas artificiais, alguns animais de pelúcia e alguma outra coisa que você pode ter, que você pode achar interessante no meio das suas coisas. Tudo bem? Vamos lá! Para o primeiro dia, a nossa sugestão é que você apague a luz da classe. Mas se você tiver alguma criança que tenha medo do escuro, você pode brincar com ela de esconder, onde você vai pedir para que ela leve as mãos aos olhos e depois, quando ela tirar a mão, ela vai ver a luz e você vai dizer que foi assim que Deus criou a luz. Para o segundo dia, a nossa sugestão é que você tenha um borrifador de água como esse. Quando você for ensinar para as crianças sobre a separação das águas, quando Deus criou o ar e a água, você pode então borrifar um pouco de água no ar. Lembrando de tomar cuidado para não espirrar muito nas crianças, para que elas não corram o risco de adoecer. Para o terceiro dia, a nossa sugestão é que você tenha uma árvore ou uma planta alta que possa sugerir isso. Pendure algumas frutas nessa árvore e peça para que as crianças colham as frutas. Com certeza vai ser uma atividade da qual elas poucas vezes fizeram. Seria interessante se você tivesse a oportunidade de colocar frutas naturais, porque assim, após o momento da história, você poderia fazer um piquenique com elas e também ensinar-lhes sobre vida saudável. Para o quarto dia da criação, a nossa sugestão é que você tenha em algum canto da sua sala o desenho, o formato de um sol, lua e também as estrelas. Você não precisa fazer de EVA, você pode ter eles de pelúcia. É uma outra forma de fazê-los sentir e também imaginar como esses luzeiros foram criados. Para o quinto dia da criação, a nossa sugestão é que você comece a montar o cenário com as crianças, deixando que eles participem de todo o processo. Você pode entregar para eles alguns patinhos de borracha e pedir para que eles coloquem esses patinhos no rio, ensinando que nesse dia Deus criou aves e também criou os peixes. Para o sexto dia, nós temos muitas opções de como apresentar para as crianças os animais que foram criados. Você pode estar utilizando com eles máscaras desses animais e pedir para que eles imitem o som ou mesmo descrever as características de cada um desses animais. Uma outra sugestão é que você use pelúcias. Você pode até pedir para que o pai traga uma pelúcia de casa, de cada animal que eles tiverem. Você pode usar macacos, você pode usar tigres, você pode usar zebras, mas talvez também animais mais comuns, como gatinhos, cachorros, ovelhinhas. São coisas mais comuns deles terem em casa. Então, vai ser muito mais marcante para eles o aprendizado sobre esse dia. Mas esse dia não acaba por aqui. Também no sexto dia, Deus criou Adão e Eva. E você pode pedir para que uma criança se deite ao chão e assim ir mostrando como foi que Deus fez. Deus então se abaixou e começou a criar. Você pode falar para a sua criança as partes do corpo dela, cabeça, ombro, braços, pernas, pés, e assim Deus fez o ser humano de uma forma perfeita, à sua imagem e semelhança. Por fim, chegamos ao sétimo dia, quando vamos falar sobre a celebração da criação. E vamos também ensinar as crianças sobre o amor de Deus tão profundo por nós que nos deu um dia todo especial para passarmos tempo com eles. Você pode levar nesse dia uma igreja como essa para mostrar às suas crianças. Você também pode pedir a ajuda dos pais para levá-las à frente da sua igreja e mostrar que é um lugar muito especial, onde viemos para adorar a Deus pela sua maravilhosa criação. Mas para você que não tem muito espaço, que não tem uma classe fixa, ou que mesmo acha que não vai conseguir fazer uma decoração com tantos detalhes, nós temos uma outra sugestão. A nossa proposta é que você tenha uma caixa surpresa como esta aqui.
Essa caixa, ela é um pouco diferente. Ela tem uma abertura em cima, porque as crianças participarão da história com você, e ela também, atrás, ela é aberta, para que você consiga colocar os seus objetos aqui dentro, tá bom? Então, conforme você for contando, todas as crianças vão colocar a mão aqui nessa abertura para tirar o objeto. E então eles vão descobrir o que foi que Deus criou naquele dia. Para enfatizar o dia, você também pode usar números em EVA. E no primeiro dia Deus criou, você coloca o número e em sequência você coloca o seu objeto dentro da caixa e a criança então vai tirando. Para o primeiro dia, a nossa sugestão é que você tenha pequenas lanternas como esta aqui. Quando Deus criou a luz, então você coloca a lanterna dentro da caixa, a criança coloque a mão dentro da caixa para descobrir o que foi que Deus criou no primeiro dia. E ao colocar a mão aqui dentro e tirar a lanterna, você pode já deixá-la acesa. E aí você vai dizer para eles, Deus criou a luz. E assim houve luz. Para o segundo dia, a nossa sugestão é que você também utilize o borrifador. Assim, quando a criança colocar a mão dentro da abertura, você pode borrifar um pouco de água na mão dela. Para o terceiro dia, a nossa sugestão é que você tenha frutas de plástico. Assim, eles vão tirar frutas diferentes e você pode dizer que Deus não criou apenas frutas nesse dia, não é mesmo? Ele também criou os vegetais. E você pode colocar, incentivá-los a dizer o nome das frutas, o que eles gostam, o que eles não gostam e perguntar o que mais Deus criou nesse dia, que outros tipos de comida foram criados que eles gostam de comer. Para o quarto dia, a nossa sugestão é que você tenha algumas estrelas. Você também pode ter luas e sóis para mostrar às crianças o que Deus criou naquele dia. No quinto dia, você pode colocar alguns animais dentro da sua caixa para que a criança tire. Nós temos aqui alguns golfinhos de EVA, mas você também pode ter animais pequenos de plástico para que as crianças também possam tirar da caixa. Você pode ter animais diferentes para que elas descubram a variedade de animais que Deus criou neste dia. Para o sexto dia, você também pode usar animais de plástico, cuidando com o tamanho, para que ele não seja muito pequeno e a criança coloque na boca e aconteça algum acidente. Você também pode colocar dentro da caixa bonecos da criação, como Adão e Eva. E no sétimo dia, a criança pode tirar de dentro da caixa o número 7. É sempre muito importante que o número de itens de cada um dos dias da criação seja exatamente com o número de crianças que você tem na sala, para que todos possam participar e descobrir de forma pessoal o que Deus criou em cada um dos dias. Para a história do grande barco de Noé, você vai começar a contar às crianças que um dia Deus conversou com Noé e disse que iria cair uma grande chuva. E explicar para eles que até aquele momento não havia chovido ainda. Mesmo sem saber o que iria acontecer, Noé obedeceu e é importante lembrarmos isso a elas. A nossa sugestão para você trabalhar essa história é que você tenha uma arca como essa. Essa arca ela é feita de papelão ou papel paraná. Temos alguns detalhes em EVA. Ela foi pintada com tinta PVA ou tinta guache e o telhado dela é feito de palitinhos de sorvete. Para a construção da arca, onde você vai envolver as crianças na sua dinâmica da história, você pode pegar ferramentas e pedir para que elas ajudem Noé a construir a sua arca. Uma outra coisa que vocês podem fazer nessa arca é colocar nela portas e janela. A porta, porque vamos guardar todos os animais aqui dentro. No fundo da arca nós temos um TNT marrom. Por isso você pode colocar todos os animais sem se preocupar com o espaço. Você pode também pedir para que as crianças entrem na arca junto com Noé. Pense que momento divertido será quando então você se abaixar e pegar cada um dos animais que estão na sua sala e colocar dentro da arca com as suas crianças. Eu tenho certeza que eles ficarão muito encantados e irão querer guardar todos eles. Depois que todos os animais já estiverem aqui dentro, você vai contar para as crianças que então Deus mandou um anjo para fechar a porta da arca.
E então começou a chover. Este é um detalhe que você não pode se esquecer. Você precisa, neste momento, de um tecido azul para mostrar às crianças que quando começou a chover, a água começou a subir. E então você coloca aqui o seu tecido para mostrar para as crianças que a arca estava na água. No cenário complementar, você pode pegar um outro tecido azul e dizer para elas que subiu tanto, mas a água subiu tanto que cobriu até as mais altas árvores. E por fim, depois de toda a chuva, depois que as águas secaram, Deus então fez uma promessa fantástica para Noé e sua família, que foi a promessa de nunca mais mandar uma chuva tão forte a ponto de encher todo o mundo novamente. E então, ele colocou no céu um sinal, que é o arco-íris. Você pode fazer um arco-íris de papel crepom e bambolê. E assim, quando Deus criou o arco-íris e colocou o arco-íris no céu, o céu ficou todo lindo e muito colorido. Uma outra sugestão para você que talvez não tenha tanto espaço na igreja é que você tenha uma arca como essa. Essa daqui é uma arca feita em MDF, mas você pode também confeccioná-la em papelão ou mesmo com uma caixa de sapato grande, tá bom? Essa arca, ela tem uma porta onde da mesma forma que na arca grande, você vai colocar os animais dentro da arca junto com as suas crianças. Aqui temos animais pequenos de todas as espécies que vocês vão colocar aqui dentro. Também temos a sugestão de você usar esses bonecos. São bonecos usados para contar histórias da Bíblia. Temos o anjo, temos os 3 filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. Temos também Noé e sua esposa. Se você não tem como ter os bonequinhos, você também pode estar fazendo pequenos palitos. Ou você pode usar palito de sorvete ou até mesmo colher descartável. Você pega o animalzinho ou o personagem, cola na ponta do seu objeto, seja ele qual for, e então assim você consegue também contar a história usando a sua arca. Depois que o anjo vem e que todos estão na arca, o anjo vem, fecha a porta e então começa a chover. Depois que chove, todos saem da arca. Deus então coloca no céu o símbolo da sua promessa, o nosso lindo arco-íris. E assim você tem mais uma forma criativa de falar para as crianças sobre o amor de Jesus. A terceira história do nosso trimestre é a história do bebê Isaac, quando Abraão e Sara receberam a visita dos 3 viajantes. A nossa primeira proposta de cenário para te ajudar a contar essa história é que você tenha roupinhas de época para suas crianças. Você também vai precisar de uma barraca para que dentro tenha uma criança e outras do lado de fora, conversando como Abraão e também os viajantes. Dentro da barraca vai ter uma criança que vai representar Sara. E quando ela sorriu ao ouvir que teria um bebê. Para ajudar as crianças a sorrir, você pode colocá-las uma a uma ou até mesmo todas elas dentro da sua barraca, dependendo do tamanho da barraca que você tiver, e brincar com elas de esconder. Abrir e fechar o zíper da barraca vai te ajudar nesse processo. A nossa segunda proposta é uma maquete, onde você vai ter a tenda com seus personagens. Temos 3 viajantes, temos também Abraão e Sara. A tenda é aberta, onde Sara pode entrar e sair. Você também pode ter um pequeno bebê de porcelana ou até mesmo um bebezinho de plástico ou de EVA para representar o final da história quando Abraão e Sara recebem a promessa de Deus em seus braços, que é o seu lindo filho.